forças em desistir. Quando parece que Deus te desamparou, dobre os joelhos e clame por Cristo. Sincera oração, Jesus te guiará por águas tranquilas e te envolverá numa esfera de adoração. Por isso clame ao Pai, clame ao Filho, clame ao Espírito de Deus. Clame ao Pai, clame ao Filho, clame ao Espírito de Deus. O nosso Deus está sempre atento à nossa súplica. Não hesite em procurá-lo sempre que precisar. Quando passares por tribulações e parecer que o mar não vai se abrir, erga sua voz clamando a Cristo. Ele abrirá o mar para você passar. Jesus te guiará por águas tranquilas e te envolverá numa esfera de adoração. Por isso clame ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito de Deus. Clame ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito de Deus. Jesus te guiará por águas tranquilas e te envolverá numa esfera de adoração. Por isso clame ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito de Deus. Clame ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito de Deus. Na sua mesa eu quero estar, pra te servir, te adorar. Em suas vestes vou tocar, pois sei que vais me abençoar. Na tua mesa para servir-te, em suas vestes vou tocar, pois sei que vais me abençoar. Obrigado, Tiagão, pela mensagem. Obrigado a todos que estão conosco. É uma alegria poder estar com você. Se você ainda não compartilhou o nosso link, por favor, faça isso. Compartilhe o nosso link. Pastor Paroski já está conosco. E logo mais ele, então, pregará para nós nessa manhã. Apenas alguns recadinhos.
Hoje à tarde nós temos o nosso JA, nesse novo formato que nós fizemos a semana passada. Teremos novamente este sábado, 16h45. Tá? Anote aí, não perca. Nós vamos falar sobre alguns reformadores da história da igreja. Tá? Esse é o tema do JA, às 16h45. Então fica conosco. Amanhã à noite continuamos o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Já estamos no capítulo 14. Amanhã estudaremos sobre as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14. Algumas pessoas têm perguntado sobre a nossa volta. É comum quando a gente liga para alguém ou quando a gente encontra as pessoas perguntando: pastor, quando que a gente vai voltar? Queridos, nós ainda não sabemos. Ainda nós não temos uma previsão. Eu não poderia dizer para você aqui uma data, porque de fato nós não sabemos. Você tem acompanhado e você sabe que esse vírus ele veio agora para o interior. E nós estamos tendo um pico agora. Se você olhar para a cidade aqui de Votuporanga, de ontem, antes de ontem, você viu o aumento de casos. Então, nós ainda não temos uma previsão para nós voltarmos com os cultos presenciais. Peço que você continue orando para que Deus esteja à frente de tudo, para que isso passe o mais rápido possível e logo nós estaremos juntos. Eu sei que é o desejo, eu sei que a gente tem essa vontade de voltar logo, mas a cautela agora é o mais, dizer assim, o mais sensato. E esperar o momento certo para que a gente, então, possa voltar. Tá bom? Pastor Paroski já está aqui conosco. Eu tive a alegria de ser seu aluno. Alguns dizem, pastor, e eu vou confirmar, né? O pastor Paroski é uma das maiores autoridades de Novo Testamento da igreja adventista. É um homem que tem uma capacidade muito grande, um conhecimento muito grande. Eu sei que muitas pessoas conhecem, mas o pastor Paroski tem uma qualidade que é o conhecimento e também a didática. E nós fomos muito abençoados, temos sido muito abençoados pelas suas exposições. Os nossos anciãos já o conhecem. O pastor Paroski tem participado conosco de alguns encontros aqui de anciãos. Pastor, seja bem-vindo, que Deus use o Senhor mais uma vez. Para nós é uma alegria, uma honra recebê-lo aqui. Tenho certeza que nós seremos beneficiados com a mensagem, com a palavra, com a mensagem desta manhã. Dê a sua saudação, pastor, e depois eu oro e aí entrego a palavra para o senhor de forma definitiva. Olá, pastor Calado, a minha saudação a você. Obrigado pelo convite e minha saudação também a todos os nossos irmãos e amigos de Votuporanga que nos acompanham neste culto virtual. Felizmente, temos a tecnologia para nos ajudar em momentos como este. O pastor Calado, eu entendo que é uma pessoa honesta, consagrada, mas vocês não precisam acreditar em tudo que ele fala, tá bem? Podem dar aí um bom desconto em algumas coisas aí, eu acho que é até bastante prudente. Mas obrigado, pastor, pelo convite e esperamos que Deus nos acompanhe e nos abençoe nos momentos a seguir. Amém, pastor. Vamos fazer uma oração e aí então passamos a palavra para o pastor Paroski. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia e pela oportunidade que temos de louvar o Teu nome e receber as Tuas bênçãos. Nesse momento, a Tua palavra será aberta e mais uma vez rogamos a Tua bênção sobre o Teu servo, o pastor Paroski, que ele seja um instrumento poderoso na Tua mão para alcançar o nosso coração, para alimentar o Teu povo, enfim, que o Seu nome seja engrandecido. Nos assiste nesse momento, nos dá entendimento, sabedoria, a unção do Teu Espírito, nós rogamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus o use, pastor, mais uma vez. Obrigado, pastor. Ao meditar um pouco sobre a mensagem desta manhã, resolvi
falar sobre uma experiência bastante conhecida dos evangelhos. Uma experiência, um relato envolvendo Jesus e os discípulos. E o título da mensagem desta manhã já vai imediatamente remeter ao episódio, já vai trazer o episódio à sua mente. Aprendendo com as tormentas. Este é o título, Aprendendo com as tempestades da vida. E se eu fosse resumir o meu sermão numa frase, se você se esquecer de todo o sermão desta manhã, quem sabe você, se você se lembrar desta frase, eu acho que já será o suficiente. E a frase o resumo do sermão numa simples frase: Deus usa as tormentas da vida para nos ensinar fé. Deus usa as tormentas da vida para nos ensinar fé. A mensagem é baseada, como eu lhes disse, num episódio envolvendo Jesus e os discípulos. E, de acordo com o relato dos evangelhos, aquele foi um dos poucos dias do ministério de Jesus em relação ao qual nós temos muitas ou mais informações do que em relação a qualquer outro dia. Sabemos praticamente tudo o que aconteceu naquele dia. Foi um dia extremamente cheio, foi um dia extremamente cansativo. Muitos detalhes dos episódios que se sucederam naquele dia. Nós encontramos este relato em 3 dos 4 evangelhos. Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. As minhas considerações nesta manhã vão estar baseadas principalmente no Evangelho de Mateus. E qual foi o contexto? Em que momento, em que circunstância do ministério de Jesus aconteceu este episódio? Bem, ele aconteceu logo após o retorno dos discípulos de sua primeira missão. Vocês se lembram que ainda durante o período do ministério de Jesus, Jesus os enviou para uma missão. E eles voltam agora cansados, exaustos, com muitas coisas para contar. E naquele momento chega também a notícia da morte de João Batista, que havia sido aprisionado por Herodes e então decapitado para satisfazer os luxos da sua mulher ilegítima. Isso representou um baque enorme, tanto para Jesus quanto para os discípulos, que também conheciam João e também admiravam João. Vários dos discípulos de Jesus haviam sido discípulos de João Batista antes de se unirem a Jesus. Era um momento, portanto, de descansar. Os discípulos cansados, agora consternados pela notícia da morte de João Batista, Jesus queria que eles descansassem. E eles foram até um lugar um pouco mais retirado, do outro lado do mar da Galileia. Acontece que as multidões ficaram sabendo que eles ali estavam e vieram até eles. E diz-nos o relato bíblico que Jesus imediatamente passou a ensiná-las. A despeito do momento, Jesus jamais iria virar as costas e ignorar aquela multidão que ali estava sedenta pelo pão da vida. E naquele dia, Jesus ensinou as multidões e as horas se passaram e elas estavam com fome e não queriam ir. E aconteceu, então, o famoso milagre da multiplicação dos pães. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados naquele dia. E como resultado deste extraordinário milagre, somente alguém que tem poder criador, não é, poderia multiplicar pães a partir de umas poucas unidades ali disponíveis. A multidão ficou tão empolgada com aquele milagre que elas acabaram olhando para Jesus como aquele Messias que eles aguardavam. Acontece que na expectativa judaica do primeiro século,
eles haviam praticamente perdido de vista a ideia de um Messias que viria para morrer, de um servo sofredor, nos moldes de Isaías 53. E eles, por conta da situação política de Israel, eles haviam focado quase que exclusivamente naquelas profecias que falavam do Messias como um líder político-militar. E ali está Jesus, capaz de alimentar milhares de pessoas. Eles se empolgam com a situação, eles não veem a hora de o Messias chegar para libertá-los do jugo romano, e então eles querem coroá-lo rei naquele momento. Mas aquela não era a resposta que Jesus esperava, aquela não era a recepção que Jesus esperava. E Jesus, então, tenta colocar um fim naquele movimento, ele ordena aos discípulos que entrem no barco e retornem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele fica para despedir as multidões, e em seguida, diz-nos a Bíblia, ao cair da tarde, Jesus então vai a um monte a fim de orar sozinho. E a primeira lição que eu gostaria de tirar do sermão, desta mensagem de hoje de manhã, é de que as tormentas nos causam medo. É legítimo ter medo. É legítimo ter medo. As tormentas causam medo. E agora eu quero convidá-lo, então, a irmos a Mateus capítulo 14. E eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta neste capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, e eu vou ler os versículos 22 a 24. Mateus 14, 22 a 24. Lemos assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Estádios era uma medida de comprimento dos dias de Jesus. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos eram pescadores, ou haviam sido pescadores, a maioria deles. Eles já haviam trabalhado durante anos naquele mesmo lago. Eles conheciam aquelas águas, as oportunidades, os riscos. Eles certamente já haviam se deparado com outras tempestades antes. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce, que tem cerca de 21 quilômetros de comprimento, de norte a sul, por 11 quilômetros de largura. Ele é formado basicamente pelo Rio Jordão, cujas nascentes estão ao norte, e então vem o lago, e aí continua no Rio Jordão até o Mar Morto, lá no sul da Judéia. Do lado leste do Mar da Galileia, existem algumas montanhas muito altas, com temperaturas muito frias, principalmente no topo daquelas montanhas. E é relativamente comum a ocorrência de tempestades no lago, e tempestades súbitas, como esta do relato que nós acabamos de ler. E as tempestades ocorrem quando o ar frio das montanhas encontram o ar quente que paira sobre o lago, e esse encontro acaba provocando repentinas e violentas tempestades ainda hoje. E os discípulos ali estavam. Eles eram acostumados a tempestades naquele lago. Mas desta vez, alguma coisa parecia ser diferente. A tempestade só aumentava. E eles estavam há horas e horas perdidos numa travessia que, em condições normais, há muito já teria sido concluída. E aquela tempestade parecia que estava indo muito além da capacidade dos discípulos de administrar a situação. Queridos, o mesmo acontece com as tormentas, com as tempestades da vida. Até o momento, até o ponto em que nós podemos administrar, então parece que tudo está bem.
Mas a partir do momento que as tormentas começam a fugir ao nosso controle, aí vem o medo, aí vem a ansiedade, aí vem o desespero. Para os discípulos, aquela parecia ser uma tempestade como nunca antes vista. Talvez nós podemos até imaginar o terror nos olhos de Pedro, Tiago e João, pescadores a vida toda. Talvez eles estivessem pensando que aquela era a última noite da vida. A experiência dos discípulos me faz me lembrar de uma tormenta que eu experimentei, que eu vivenciei no mês de março do ano passado, 2019. Na verdade, na noite do dia 14 para o dia 15 de março, uma quinta-feira. Com um grupo de 4 outros colegas, pastores, teólogos brasileiros, estávamos em Moçambique, na cidade de Beira, onde fica nossa pequena universidade, para um evento teológico. E nós chegamos na quarta-feira, naquele país, vindos de Angola, onde também tivemos um encontro daqueles, de uma conferência bíblica. E ao chegarmos em Moçambique, ficamos sabendo de um poderoso ciclone que acabara de se formar no mar, no Oceano Índico, e estava se aproximando do país. E Beira, exatamente onde estávamos, estava bem no olho da rota do furacão. E o ciclone estava previsto para chegar ali na cidade de Beira na quinta-feira à noite. Ventos de quase 200 quilômetros por hora. Estávamos num hotel, não tínhamos nenhuma outra opção de refúgio. Consideramos que a permanência no hotel seria a melhor opção, o local mais seguro. E ali ficamos. Tínhamos energia elétrica, tínhamos internet, tínhamos telefone, até por volta das 9h30 da noite, quando então tudo se corta, tudo termina, os ventos aumentam cada vez mais. Eu, inclusive, falava com minha esposa no momento em que fomos desconectados, e aquela foi, sem dúvida nenhuma, a pior noite da minha vida. Gostaria e oro a Deus para que nunca mais experimente uma noite semelhante àquela. Tomamos alguns cuidados, cada um no seu quarto, dos nossos colegas. Eu peguei os colchões, escorei as janelas, levei um outro colchão para o banheiro, coloquei ali sobre a banheira para que pudesse estar embaixo e assim proteger a cabeça diante de um eventual desmoronamento. E foi assim que passamos a noite. Parecia como se um enorme avião estivesse caindo sobre o hotel, sobre o edifício. O barulho era ensurdecedor, coisas quebrando a todo momento, em todo lugar, sendo arremessadas pelo vento. A cidade de Beira ficou completamente destruída. Foram milhares, centenas de mortos. O nosso hotel ficou severamente destruído. Como era um hotel novo, graças a Deus a estrutura resistiu. Mas houve muitos danos materiais. No quarto, ao lado meu, parte do teto desabou e uma hóspede ficou severamente ferida, machucada. E ali, naquele momento, naquela noite, não é? Desde as 10 da noite aproximadamente, quando eu fui ao banheiro e me acomodei sob o colchão, aquele foi um momento de colocar a vida em dia. Orei muito a Deus para que Deus protegesse especialmente a minha família, caso o pior acontecesse. Você nunca sabe. Você simplesmente se prepara para o pior. Tive medo. Devo admitir que tive medo. Mas o Senhor nos poupou. E eu agradeço a Deus por isso. A verdade, queridos, é que as tormentas causam medo.
Até o ponto em que nós podemos administrar, as coisas estão bem. Quando as coisas começam a extrapolar, nós começamos a ficar ansiosos, temerosos. Eu não costumo ter medo, embora seja precavido, mas eu gosto de saber exatamente como as coisas vão acontecer. Costumo fazer os meus planejamentos com bastante antecedência e nos mínimos detalhes. Não gosto de ser pego de surpresa. Mas a verdade é que quando as coisas fogem ao nosso controle, o medo vem. Deus, porém, nos aconselha a não temermos. Medo é uma reação natural humana. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que do começo ao fim, Deus nos aconselha a não temermos. E eu me lembro aqui de alguns textos, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, não temas, nem te atemorizes. Salmo 27, versículo 3, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Isaías 41, versículos 13 e 14, eu sou o Senhor teu Deus, não temas, eu te ajudo. Salmos 56, versículo 3, em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 34, versículo 4, busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A primeira lição, as tormentas causam medo. É natural. Somos humanos. Mas a primeira orientação da Bíblia, neste contexto da minha mensagem, é de que para que nós olhemos para o Senhor e não temamos. Confiemos nele. O Senhor está acima de toda e qualquer tormenta, toda e qualquer dificuldade que possamos enfrentar. E aqui vem a segunda lição que eu gostaria de tirar deste relato. A lição de que Jesus se lembra de nós na tormenta. É muito fácil afirmar isto, de que Deus está olhando para nós, de que Deus está cuidando de nós, de que Jesus se lembra de nós. É muito fácil afirmar isso quando tudo está bem. Lembremos-nos dos discípulos. Estavam lá no meio do lago, perdidos, como eu disse, já numa travessia que há muito já teria sido concluída. Uma tempestade que só aumentava e colocava em risco a própria integridade física deles. E onde Jesus estava quando a tempestade os ameaçava? Jesus não estava com eles no barco. Voltemos a Mateus capítulo 14 e leiamos agora os versículos 23 a 25. Recomecemos a leitura no versículo 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, Jesus. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Onde Jesus estava? Enquanto os discípulos estavam quase a perecer no meio do lago, Jesus estava em terra firme, num monte, longe, não no barco, com os discípulos. Na verdade, durante a maior parte da tempestade, Jesus não estava com os discípulos, ele não estava sequer por perto. A quarta vigília da noite, como nós lemos aqui no versículo 25, corresponde mais ou menos ao período entre 3 e 6 horas da manhã. Os judeus costumavam dividir o período da noite das 6 da tarde até as 6 da manhã em 4 períodos, de aproximadamente 3 horas cada um. Quarta vigília, de madrugada, já bem de madrugadinha. É muito fácil nós nos perguntarmos, será que Deus realmente se preocupa conosco? Será que Deus realmente nos acompanha e está conosco no momento da tormenta, no momento da tempestade? Quantas pessoas não duvidam, não terminam duvidando do amor, da bondade, da preocupação de Deus, porque se sentem sozinhos no pior momento de sua vida?
No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 48, na versão de Marcos desse relato, nós lemos o seguinte: e vendo-os em dificuldade, Jesus foi ter com eles. Sim, Jesus não estava com os discípulos, Jesus estava longe, do outro lado do lago, num monte, sozinho, orando, numa noite escura, mas Jesus os viu. Jesus os viu. Vendo-os em dificuldade, Marcos 6, 48. Queridos, as tormentas fazem parte da vida. Vivemos num mundo mau. Vivemos num mundo onde reina o pecado. E a todo momento estamos sujeitos às mais diferentes tormentas, aos mais diferentes problemas. Infelizmente, faz parte da vida. Como esta agora, esta situação em que estamos. Não importa onde estamos enfrentando esta ameaça, esta pandemia, este vírus, que está ceifando a vida de pessoas, alterando completamente a rotina de milhões e milhões e milhões de pessoas, causando ansiedade, temor, eventualmente até dúvida acerca do amor de Deus. Mas, queridos, numa hora dessas, a melhor lembrança que nós poderíamos ter é de que Deus está conosco. Nós nunca, de fato, estamos sós. Mesmo que não sintamos a presença física de Jesus conosco, Ele nos vê, Ele se preocupa conosco, Ele se interessa pelo nosso bem-estar. Nenhuma tempestade é forte o bastante para impedir que Jesus venha ao nosso socorro. Nenhuma tempestade é forte o bastante para separar-nos dele. Como viver durante estes momentos de pandemia? Quantos não perderam o emprego? Quantos ainda não perderão? Como pagar as contas? E o ano escolar? O ano escolar das crianças? Os planos para a vida? Os planos para a vida. Minha filha mais nova está com um casamento marcado para este ano. Esperamos que até o mês de dezembro as coisas se normalizem, ou pelo menos que permitam que o casamento se realize. Mas quantos planos já frustrados, projetos alterados, alguns deles sepultados para o resto da vida. Esta história dos discípulos nos lembra de que Deus não se esquece de nós. É fácil pensar que ele está ocupado demais, de que no momento da maior angústia, da nossa maior angústia, no momento da nossa maior ansiedade, é muito fácil pensar que Deus, quem sabe, esteja ocupado demais, cuidando deste vasto universo. Mas, queridos, a Bíblia diz que ele nos vê. Ele viu os discípulos em dificuldades. Ele vê a cada um de nós. Deus é poderoso o bastante e amoroso o bastante para nos ver, para nos dar uma atenção individualizada. Ele vê cada um de nós em nosso sofrimento. Ele vê cada uma das nossas lágrimas. Ele ouve cada uma das nossas orações, das nossas súplicas por socorro. Ele se lembra de nós. Ele nos vê. Em Romanos capítulo 8, versículo 38, Paulo fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Notem a ênfase, irmãos. Nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte,
O salmista já dissera: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Deus se lembra de nós. Na verdade, Deus não se esquece de nós. Ele nos vê a cada momento. Ele nos ama. Ele se interessa. Mas nem sempre é fácil discernir a presença de Deus no momento da angústia, da dor, da tempestade. Voltemos a Mateus, capítulo 14, e leiamos agora os versículos 25 a 27. Mateus 14, 25 a 27. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Temos a tendência de focar tanto nos problemas, nas tempestades, que muitas vezes não percebemos quão perto de nós Deus está. Ou não percebemos o que Ele está fazendo para a nossa salvação. Os discípulos, focados como estavam na tempestade, nos ventos, na chuva, na escuridão, nas ondas, exclamaram: é um fantasma. A propósito, os discípulos não acreditavam em fantasmas como nós hoje entendemos o termo. A palavra fantasma é uma palavra grega e ela significa simplesmente uma aparição. Mas que tipo de aparição? É que os judeus, encontramos isso desde a antiguidade, no livro de Jó, nós já encontramos isso. Os judeus acreditavam que os demônios habitavam nas profundezas das águas. E que durante a noite eles poderiam eventualmente vir e aparecer às pessoas. Os rabinos, inclusive, ensinavam que era muito arriscado saudar alguém à noite, porque poderia ser um demônio. Os discípulos não pensaram que fosse um fantasma qualquer. Para eles, aquela poderia ter sido uma aparição. Notem, eles estavam no meio de um lago, no meio da noite, no meio de uma tempestade. Estavam em terreno do inimigo. Jesus estava se aproximando e eles pensam que era exatamente o pior dos inimigos. Eles não poderiam estar mais errados. Quantas vezes nós não somos cegados pela dor, pelas dificuldades, pelas tormentas? Cegados a tal ponto que não conseguimos ver quão perto Deus está. Ou o que Ele está fazendo para a nossa salvação. Jesus estava ali para ajudá-los. Jesus chegara para socorrê-los. Mas eles não conseguiam ver. A incredulidade ou a falta de fé, de confiança, muitas vezes só faz aumentar o tamanho dos problemas. O tamanho do medo. E eu gostaria de destacar aqui, irmãos, que a fé não diminui a tempestade. A fé não diminui o tamanho da tempestade, mas a fé nos dá uma perspectiva diferente quanto à vida, quanto à tempestade, quanto à tormenta em si. Jó, capítulo 13, versículo 15, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. A tormenta continua, mas a fé nos dá uma perspectiva diferente. Ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Seja qual for a situação, por mais difícil, termina o profeta, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto
no Deus da minha salvação. A fé nos permite ver a vida, a tempestade, as tormentas, a dor, sob uma nova perspectiva. As dificuldades podem não desaparecer, podem sequer diminuir, mas teremos razões para confiar, razões para louvar, inclusive para louvar. E aqui vem, então, a minha terceira e última lição deste relato. As tempestades dão a Deus a oportunidade de fazer grandes coisas por nosso intermédio. Repito, as tempestades dão a Deus a oportunidade de fazer grandes coisas por nosso intermédio. Mateus capítulo 14, leiamos agora os versículos 28 e 29. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Tempestades em nossa vida e ao nosso redor são oportunidades de Deus. Oportunidades para que Deus possa operar grandes coisas em nós e por nós. Para Pedro, tempestade foi uma oportunidade para que ele caminhasse sobre as águas. E para ele aquela foi, sem dúvida nenhuma, uma demonstração de coragem. Para Jesus, era o momento de ensinar a Pedro e aos demais discípulos uma lição. Pedro não precisava pedir aquilo, e não está claro por que ele pediu para caminhar sobre as águas. Eu não sei se eu pediria a mesma coisa. Por algum motivo, porém, o final da história não foi tão bom quanto o seu início. Não foi aquilo que Pedro esperava. E não deve ter sido fácil para ele voltar para o barco e enfrentar o olhar dos seus colegas. Tudo começara bem, mas tudo terminara mal. Nas suas epístolas, Pedro menciona alguns episódios que ocorreram durante os 3 anos e meio com Jesus, mas ele nunca menciona este episódio. Certamente não lhe trazia boas recordações. As tempestades nos ajudam a ver que nossa suficiência não está em nós mesmos, está em Deus. E quando chegamos a uma posição de total dependência, de total confiança em Deus, Ele pode fazer grandes coisas por nós, como fez com Pedro. Pedro, venha! Pedro saiu do barco, pisou nas águas, e as águas estavam firmes debaixo de seus pés. Sob o comando de Cristo, Pedro fez o impossível, algo que ninguém mais jamais fizera, exceto Cristo. As tempestades nos ajudam a ver onde nossa força está, de onde nossa ajuda realmente vem. Nossa força está em Deus. Nosso socorro vem de Deus. A mensagem para nós é: em tempos de tempestade, em tempos de tormenta, devemos confiar em Deus. Confie em mim, diz ele. Você pode, inclusive, sair do barco. Você pode, inclusive, caminhar sobre as águas. Confie em mim. Deixe-me lhe mostrar o que eu posso fazer por você. Não é fácil sair do barco, deixar nossa zona de conforto. Mas jamais Deus poderá operar milagres em nossa vida enquanto não deixarmos esta zona de conforto, enquanto não confiarmos suficientemente em Deus, ao ponto de sairmos do barco, no meio do lago, numa noite escura,
no meio de uma tempestade. Qual é a tempestade que o aflige neste momento? Ou talvez eu deveria perguntar qual é o seu barco, a sua zona de conforto, aquele lugar que esteja impedindo você de confiar plenamente em Deus, de arriscar um pouco mais, de permitir com que Deus faça grandes coisas para você, na sua vida e por você. Qual é o seu barco? O que é que o está impedindo de ser usado por Deus? Um relacionamento? Planos, projetos para a vida? Desejo de sucesso? Dinheiro? Que área da sua vida está impedindo você de confiar totalmente em Deus? O medo dirá o tamanho do seu barco. O medo dirá o tamanho do seu barco. Deixar o barco não é fácil. Não é fácil. Exige uma fé quase insana. Deixar o barco e pôr o pé nas águas. Mas jamais conseguiremos caminhar sobre as águas se não o fizermos, se não deixarmos o barco. Tempestades geram medo e a incapacidade de não fazer mais nada além de sobreviver. Mas Deus diz: confia em mim. Apenas saia. Deixe-me fazer o impossível na sua vida e por você. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, no meio da tormenta, ousaram sair do barco e permitiram que Deus os usasse poderosamente. Elias foi usado por Deus para fazer fogo descer do céu e provocar um reavivamento em Israel. No momento da escravidão egípcia, Moisés foi usado por Deus para libertar o seu povo. No momento da dor, pela perda de Dorcas, Pedro foi usado para trazê-la de volta à vida. Pessoas que confiaram em Deus ao ponto de pisar sobre as águas. E Deus não os decepcionou. Tormentas são oportunidades para que Deus possa fazer grandes coisas. Para que Deus faça grandes coisas por nós e por meio de nós. Como eu disse no princípio, o título desta mensagem é Aprendendo com a Tormenta. E os 3 pontos: tormentas causam medo. Mas Deus se lembra de nós na tormenta, Ele nos vê. E Ele vem ao nosso socorro. E por fim, as tormentas dão a Deus a oportunidade de fazer grandes coisas. Não podemos permitir que as tempestades nos levem a duvidar de Deus. Não podemos permitir com que as tempestades nos impeçam de vê-lo, onde Ele realmente está e como Ele realmente nos ama e se interessa por nós ou conosco. Se por acaso você está sendo tentado a duvidar de que Deus realmente o vê, o ama, ou de que Deus a vê e a ama, coloque os seus joelhos no chão, peça perdão e peça para que Deus lhe ajude a ver quão perto, na verdade, Ele está. Se Ele lhe abrir, se você permitir com que Ele lhe abra os olhos da fé, você vai ver quão perto Ele está. A única forma de passar pela tempestade, seja qual for o resultado, é confiando plenamente em Deus, no seu amor incondicional, nos seus planos eternos, no seu poder ilimitado.
Deus usa as tempestades para nos ensinar lições de fé. Lembrem-se, Ele mesmo atravessou a pior de todas as tempestades. A agonia, a cruz, a sepultura. Não há nada que Ele não entenda. Não há nada que Ele não possa fazer por nós. Não há nada que lhe impeça de nos abençoar e nos guiar, de nos tomar pela mão e nos conduzir em segurança, seja qual for a tempestade. Não importa quão escura seja a noite, não importa onde estivermos. E pior, não importa o resultado. Lá no fim, a bênção de Deus vai prevalecer. Queridos, que Deus nos abençoe para que possamos confiar nele. Tenhamos uma fé incondicional, no seu amor incondicional. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos e abaixe a cabeça e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar-te e agradecer-te pelo estudo da tua palavra nesta manhã. Vivemos no mundo mau. Não podemos impedir que tempestades se levantem, nos atinjam. Mas, Senhor, com tua graça, nós queremos não temer. Nós queremos confiar nas tuas promessas e pedimos-te que nos dês o poder do Espírito para confiarmos em ti. Que nossos olhos da fé sejam abertos para que possamos ver quão perto de nós tu estás, como tu nos amas, como tu te interessas por nós. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos confiar em ti. E ajuda-nos para que possamos obedecer-te, viver inteiramente para ti, para que mesmo que a tormenta seja forte, a noite seja escura, as ondas sejam grandes, tu possas operar grandes coisas em nós e por nós. Dá-nos uma bênção, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo neste momento difícil. Queremos que a vida volte ao normal, queremos estar juntos novamente na igreja, louvando, bendizendo o teu nome. Pedimos a tua intervenção para pôr um fim a esta situação, para que a tua igreja continue a te servir e a ser uma luz onde quer que ela esteja. Abençoa o teu povo. Dá-nos um sábado feliz, um restante de sábado feliz, na tua companhia. Em nome de Jesus, amém.
nasceu pra você um sol maior. Tudo agora tem mais calor. Energia que pulsa e faz viver. Vem do sol que brilha pra você.